Na madrugada desta quinta-feira, em Itumbiara, Goiás. De acordo com as informações, o secretário de governo da cidade de Itumbiara, Thales Machado, ele atirou contra os dois filhos, Nicole. Ele efetuou disparo de arma de fogo contra o filho de 8 anos de idade e a criança de 12 anos de idade. As crianças foram socorridas rapidamente. Ela foi encaminhada, a de 12 anos, encaminhada para o Hospital Municipal de Itumbiara, mas devido à gravidade ela não resistiu e acabou evoluindo a óbito. A criança de 8 anos foi encaminhada para o Hospital Estadual de Itumbiara, Nicole. Chegou a passar por cirurgias, mas infelizmente ele também não sobreviveu. O grupo de investigação de homicídios de Itumbiara já iniciou aí as investigações, o que levou, para entender a real dinâmica desse crime, o que levou o secretário de governo, a assassinar os dois filhos e, posterior a isso, cometer aí o autoextermínio suicídio. O caso inicialmente é tratado como duplo homicídio seguido de autoextermínio. O secretário aparentemente levava uma vida normal e feliz com a família, conforme publicações nas redes sociais. O caso deixou a cidade completamente chocada, todos muito abalados com a situação, com essa triste notícia dessas duas crianças terem sido assassinadas. Todo mundo ainda tentando entender o que de fato aconteceu. O local foi devidamente isolado, preservado, onde foram realizados ali os trabalhos da perícia técnico-científica, acompanhada ali pelo GIH, e eles agora tentam esclarecer, montar esse quebra-cabeça e chegar à real motivação desse crime aí, viu, Nicole? O inquérito, de acordo com as autoridades policiais, nessa fase inicial está em segredo, Eles colocaram em sigilo ali para até mesmo preservar ali a investigação e diminuir ali os impactos causados à família desse secretário que, de maneira muito covarde, secretário criminoso, Nicole? Teve a coragem aí de assassinar os próprios filhos e numa atitude muito covarde, também tirou aí a própria vida, tá? O caso segue em apuração, a Polícia Civil segue em diligências, realizando oitivas de pessoas próximas, de vizinhos, até mesmo do próprio prefeito, o Johnny Araújo, para entender como era o secretário, se ele estava passando por algum problema, o que pode de fato ter motivado essa tragédia no estado de Goiás, Nicole. Olha, Ailton, a gente fala de tragédia, de violência todos os dias, mas quando envolve um pai e filhos dessa forma, a alma dói. Dói a gente mostrar essas imagens aqui, uma família feliz. Quem viu o Instagram dele, que agora foi tirado do ar, mas a gente chegou a ver imagens, assim, de uma família feliz, estruturada, referência, até porque ele era secretário, o avô das crianças e pai da esposa dele, o avô dessas crianças, prefeito de Itumbiara, como o Ailton disse pra gente. Então parecia assim uma família muito feliz, muito bem estruturada, passeios na praia, como a gente está vendo aqui na imagem. O último jogo do Flamengo que teve aqui em Brasília, nós vimos as imagens, os vídeos do pai com os filhos aqui no Mané Garrincha. Ontem à noite ele fez uma publicação no Instagram, vida normal, uma das crianças praticando artes marciais. Ele sempre mostrava, segundo conhecidos, essa rotina dele e das crianças. A gente vê essa foto e não consegue acreditar. Foi confirmado agora há pouco que o segundo pequeno, de 8 aninhos, também não resistiu, como a Ailton trouxe pra gente. E assim, Ailton, um homem que deveria ser o escudo desses meninos, fazer uma covardia dessas. É inacreditável. O que se passa na cabeça de um pai? O que se passa na cabeça de um homem que olha para duas crianças e resolve, tem coragem de sacar uma arma e matar as duas crianças? Se ele não estava suportando a vida dele ali, devia estar com alguma depressão ou enfrentando algum problema que nós não sabemos, porque bom da cabeça ele não estava bem psicologicamente. Ao invés de procurar uma terapia, de procurar um psiquiatra, de procurar um tratamento, permite chegar a esse ponto. Toda dor, gente, pode ser curada com tratamentos médicos,
médicos, com acompanhamento, toda a depressão pode ter um fim agora. Acabar com a vida nunca é uma opção desse jeito, acabar com a vida desse jeito. E o pior, os meninos queriam viver. 2 crianças, uma de 12 e uma de 8 anos. Eles queriam viver, eles não tinham nada a ver com essa escolha, com essa doença, com esse problema que talvez o pai estivesse enfrentando. Ele deixou uma carta que talvez justifique o motivo dele ter chegado a esse ponto. Mas assim, a gente sabe que por trás disso, por trás da traição da esposa que ele alega nessa carta, existe muita coisa, gente, existe muita coisa. Existem problemas que não foram curados, talvez, da infância. Existem homens que se veem muitas vezes na obrigação de ser sempre forte e não procura ajuda, e não chora, e não vai num psicólogo, e não trata da cabeça. Existe muita coisa por trás dessa carta. Não foi somente a traição que ele alega. A gente sabe que para ter chegado nesse ponto, muita coisa tinha acontecido. Não justifica, porque se foi uma traição, se vira, termina esse relacionamento. Acabar com a vida de uma mãe dessa forma, e foi isso que ele quis. Ele queria prejudicar a mulher e para isso tirou a vida, a própria vida e a vida dos meninos, que não tinha nada a ver com essas escolhas. Gente, eu tô aqui com meu coração dilacerado. Eu vou pedir para o Ailton, o Wagner, perdão, gente. O Wagner comentar, ele tá com a carta na mão, a carta escrita pelo pai das crianças, que para mim é um covarde, sim. O Wagner está com essa carta, eu vou pedir para ele ler aqui enquanto eu dou uma respirada. Pois é, Nicole, o Thales deixou essa carta. Olha, ele começa a carta assim: difícil começar a escrever, mas tudo tem um fim. E hoje chegou o nosso. Infelizmente, tentei sempre, nesses 15 anos de minha família, manter a melhor harmonia e respeito possível. Mas hoje chegou a um limite do improvável. Minha esposa sai de Itumbiara para São Paulo para encontrar uma pessoa. Dias aqui difícil. Era dificilmente alguns dias, e ele é meio confuso aqui, tá? E onde veio a desconfiança, mas nunca imaginava que iria fazer isso. Semana passada ainda falei, como sempre, se não estivermos bem, vamos manter o respeito e falar antes, mas não ouviu e preferiu isso de hoje. Triste. Partimos eu e meus meninos, que agora são anjos, que infelizmente vieram comigo. A todos digo que nunca pensei nisso. Foi hoje. Todos sabem que sou intenso e verdadeiro e não iria conseguir viver mais com essas lembranças. A minha família, pai, mãe, agradeço por tudo, sempre. Gratidão. Dione, meu eterno respeito e admiração, e desculpe pelo que fiz. Dione é o sogro dele, tá? Desculpe pelo que fiz. Sei que não tem perdão, mas foi o que sobrou nesse dia infeliz dos meus 40 anos. Agradecer sempre meus amigos e meus irmãos por tudo. Vou estar em algum lugar que não sei onde. Sara, isso tudo, infelizmente, não era o que queria. Só queria a verdade e o respeito que você, infelizmente, não teve, e ainda com a pessoa desqualificada e malandro que existe em nossa cidade. Perdão, Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita de Cássia, que rogue por mim, e que, se existir o mínimo de compaixão, que me perdoe. Agradecer também a minha cunhada Laura, pessoa íntegra e de um coração enorme. Beijos nos pequenos e cuide de todos. Você é capaz e de uma fé que vejo em poucas pessoas. Fique com Deus e me perdoem, porque era exatamente a única coisa que eu esperava da vida, e da minha vida foi o que aconteceu hoje. Fiquem todos com Deus. Essa é a carta de despedida do Thales Machado.
A carta fala, né, Wagner, em traição, fala em fim do casamento, mas o que as crianças têm a ver com o problema dos adultos? Não justifica tirar a vida, o futuro de duas crianças inocentes por causa de mágoa, por causa de orgulho ferido, nada justifica. Itumbiara, a gente sabe que está de luto, inclusive eu tenho uma informação que a gente está tentando confirmar aqui, Wagner, de que o prefeito teve um problema, foi levado às pressas para o hospital depois que ele recebeu essa notícia, também não conseguiu suportar a dor de perder os 2 netos, principalmente dessa forma. Foi levado agora há pouco para o hospital, teve foi o quê, Aninho? Um ataque cardíaco, alguma coisa assim? Né? Essa é a informação que a gente está tentando confirmar agora para vocês. Mas não tem coração que aguente uma tragédia como essa. Eu imagino que ele, o prefeito, o Dione, está passando e principalmente essa mulher que agora perde os 2 filhos. Que dor, meu Deus, que dor! Ô, Nicole, e parece que tem uma terceira criança, porque em vários vídeos que a gente vê, tem uma menina também. Em vários vídeos que são mostrados nas redes sociais do Thales, tem uma menina também. Eu não sei se era filho deles ou se era filho só dela ou só dele, eu não sei. Mas eles estão juntos há 15 anos e parece que essa menina tem ali seria mais velha um pouco que o menino. Vamos esperar aí e ver, né, o que vai ser feito lá. Essa mulher deve estar arrasada, né? De repente o relacionamento estava desgastado e ela, sei lá, resolveu sair fora e ele também não aceitou. Isso é a carta que ele escreveu. A gente não sabe, as pessoas dão sinais, gente. As pessoas, tanto o homem quanto a mulher, eles dão sinais quando o relacionamento está desgastado. O problema do homem, e é muito importante a gente falar sobre isso, Relâmpago, é porque o homem, muitas vezes, eles foram criados, educados a serem fortes o tempo todo, não pode chorar. Então, em momento nenhum, muitos, para não demonstrar essa fraqueza, os problemas emocionais, porque psicólogo é coisa de mulher, terapia é para mulher. Eu vou procurar nada, vou procurar médico, vou fazer... E por essa... Porque isso é pura ignorância. É ignorância um homem acreditar, mas muitas vezes acreditar nisso, mas muitas vezes, né, a maioria dos homens são criados dessa forma mesmo e não admitem que estão com problemas, não admitem que não conseguem suportar a dor, não admitem. Covardia, gente, não é procurar um tratamento, uma ajuda ou falar que você precisa de uma ajuda. Os médicos estão aí para isso, os medicamentos estão aí para isso, para salvar vidas também, para não permitir, não deixar que isso aconteça, que chegue a esse ponto. Então, homens, essa é para vocês que estão passando por um momento difícil e acham que não pode se abrir com ninguém e acham que não pode procurar ajuda. Você deve procurar uma ajuda, porque covardia mesmo é permitir chegar a esse ponto e tirar a vida de inocentes e estragar, destruir uma família inteira. Ô, Nicole, eu fico imaginando o desespero dessas 2 crianças, porque ele não atirou nas 2 de uma vez, ele atirou em um, depois atirou em outro. Foi tudo muito rápido, eu imagino que não dá para pensar ali, Relâmpago. O desespero, né? Eu fiquei imaginando essa cena. Vai, porque ele apontou a arma para a criança. E a criança virou, ou estavam dormindo, de repente ele entrou no quarto. Porque o negócio você vê que ele premeditou ali naquele momento, tá? Não foi de dias, mas naquele momento ele premedita a ação. Que ele fala, inclusive, na carta, foi uma coisa de hoje. Ele vai, atira provavelmente um, depois atirou no outro. E depois tirou a própria vida. As crianças chegaram a ser socorridas, né, a uma unidade hospitalar. Um deu entrada e morreu na entrada. O outro ainda foi submetido a um procedimento cirúrgico, o mais novo, de 8 anos, mas, infelizmente, não resistiu e talvez, se sobrevivesse, seria com sequelas que não seriam fáceis de superar. Ou seja, ele fez uma covardia. Gente, eu não consigo, eu sou igual a Nicole, eu não consigo entender. Quer se matar, desgraçado? Se mata. O que as crianças têm a ver com isso? As crianças não participaram, nem se a mulher te meteu um chifre. Eles não participaram de nada. Aí o desgraçado vai. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam qual foi a cena que mais me marcou. A cena que mais me marcou na minha vida profissional foi uma cena há muitos anos na QNO 6,
em Ceilândia, dentro de uma escola em que o cara matou a mulher, o filho dele correndo, ele atirou na criança urinou, a criança se urinou e depois ele se matou. Essa cena nunca me saiu da cabeça. Da criança, toda urinada, a criança morrer. A criança não tem nada, gente. Você separa, cara, vai embora. A mulher te traiu porque, ela não te queria mais, pronto. Sabe, não virar e de repente tomar uma atitude drástica. Tanta gente querendo ser pai na vida, e tantas mulheres aí no mundo, tanto para o homem quanto a mulher. Vai embora, cada um segue o seu caminho. Não, ela me chifrou, bacana, levanta a cabeça e vai embora. Tá, de repente a errada é ela ou a errada é você. Mas, não tem que tomar esse tipo de atitude, isso é para você, que de repente está passando por esse momento. Pensa nos seus filhos como a maior dádiva que Deus nos concede. É a maior dádiva você ser pai, você ser mãe. Quantas pessoas, eu estava conversando com o velho Afonso, e ele falando isso, quantas pessoas pensam em ter filhos e não conseguem. Adotam muitas vezes. E você tem essa dádiva e você comete essa covardia, você vai direto para o inferno. Não, você vai para o inferno. Você não tem essa... Deus não lhe deu essa competência ou essa autoridade de tirar a vida de ninguém. Isso compete a Deus. Não compete a você, não. Realmente é uma das imagens mais fortes que nós... Eu estava lendo a carta, eu estava vendo as imagens ali sentado e lembrando dos meus filhos, lembrando dos meus netos. Que covardia, cara. Olha só, o Relâmpago, atualizando aqui vocês, a nota da Prefeitura de Itumbiara. A Prefeitura de Itumbiara manifestou profundo pesar pela tragédia que envolveu o secretário de governo, Thales Machado, seus 2 filhos de 8 e 12 anos, e a administração municipal decretou luto oficial de 3 dias e suspendeu agendas oficiais em sinal de respeito. Agora, sobre o estado de saúde do prefeito Dione Araújo, que é avô das crianças, acaba de confirmar que ele sim sofreu um infarto ao receber a notícia da morte dos netos na noite dessa quarta-feira. Ele foi socorrido às pressas e encaminhado à humanidade. A morte foi na quarta-feira, na noite de quarta-feira, né? Foi ontem à noite. Foi ontem à noite. Ele matou essas crianças. E o avô, o Dione Araújo, sofreu um infarto hoje pela manhã, foi levado para a unidade hospitalar e até o momento o estado de saúde é considerado grave, mas está sob acompanhamento médico intensivo. Destruiu uma família inteira. A gente espera que o avô dessas crianças se recupere, ele está em estado grave, como a gente acaba de atualizar aqui, ou seja, imagina para essa mulher ver o pai nessa situação, os 2 filhos mortos pelo ex-marido, aquele que deveria proteger. Pelo ex-marido não, era marido dela. Era marido ainda, né? Eles aquele viviam, que deveria proteger e amar toda essa família. Olha, nós aqui do DF Alerta sentimos essa pancada, né, Ailton? O Ailton já foi? Eu acho que ele não está me ouvindo. Avisa o Ailton você tá nos que ouvindo? caiu Agora a ligação. sim, agora sim. Voltou. Agora sim, Nicole. Vamos lá, Nicole, Ailton. um caso absurdo, né? Isso. Tá contigo. O indivíduo agiu de maneira premeditada e de maneira muito covarde aí. E ele quis penalizar essa mulher, né, Nicole? Ao que tudo ficou bem claro aí nessas declarações dele. Ele queria deixar essa mulher com esse sentimento de culpa pela morte dos 2 filhos, né? Causou uma imensa tragédia nessa família, destruiu a família inteira aí. E agora a gente espera que o prefeito se recupere para poder continuar dando esse apoio tão necessário e importante para a família nesse momento, Nicole. O Jefferson estava ali ao lado do velho, o Jefferson virou para mim e falou: Wagner, ele conseguiu, o Ailton falou dele que ele queria punir a mulher, ele conseguiu, porque ele destruiu a vida dela. Com certeza, por mais que, que ela tenha aprontado, que ela tenha arrumado outra pessoa, acabou que são os filhos dela, sangue do sangue dela. O pai dela lá morre, não morre no hospital. Olha só que desgrama que esse cara causou, pô. Olha a tragédia que ele causou, olha o sofrimento que ele causou, não só ela, para a mãe dele, para o pai dele, para os irmãos dele, para os amigos dele.
para os pais da mulher, para os irmãos da mulher, todas as pessoas estão ali consternadas, ou seja, ele acertou todo mundo, pô. Ele se matou, ele matou as crianças e atirou num monte de gente num ato covarde. Fala aí, Hilton. Estão todos destruídos, claro e evidente, mas o principal objetivo dele era essa mulher. Ele deixou essa mulher uma morta-viva, para ela sofrer as consequências de não ter a opção de continuar um relacionamento com ele, por ela decidir tocar a vida dela com outra pessoa, que ele não aceitou, e acabou penalizando ela dessa maneira tão cruel. Tirar a vida de um filho de uma mulher é o mesmo que tirar a vida dela, viu, Wagner? Nem de longe a gente consegue mensurar a dor que essa mulher está sentindo. Sei que a família dele sofre, sei que a família dela sofre, mas ela é a que mais está sofrendo nessa situação. E aquela conversinha dele na carta de pedir perdão, de que querendo aí, no mínimo, a menor compaixão possível, esse aí, sem a menor sombra de dúvida, Wagner, Nicole, esse aí pegou descendo direto de arrasta pro inferno, tá eu pensei a mesma coisa, eu não ia falar aqui não, ainda bem que você teve coragem, mas a gente que entende um pouquinho, né, um pouquinho mais a fundo de espiritualidade, sabe muito bem o que é que acontece, né, ou pelo menos imagina, de acordo com a minha crença, é que quem tira a própria vida realmente não tem um lugar muito especial lá não, viu, Ailton? Mas aí é sobre crença, respeito cada uma, mas concordo com você que